Hoje quero te contar algo que vivi em primeira pessoa. Quando eu tinha cerca de 16 anos, eu tinha uma namorada chamada Marta, que tinha uma melhor amiga chamada Eliana. As duas eram inseparáveis. Onde uma estava, lá estava a outra. No início, isso nos trouxe alguns problemas, pois às vezes eu queria ficar a sós com minha namorada, mas Eliana sempre estava por perto. No início, Eliana e eu tínhamos um relacionamento um pouco receoso, pois sempre a vi como uma invasora, como se estivesse invadindo meu território e se tornando um obstáculo para meu relacionamento com Marta. Mas com o tempo, fomos nos entendendo melhor e começamos a respeitar o espaço um do outro. O pai de Eliana era um dos homens mais ricos da região e ela nos convidava frequentemente para nadar em sua piscina. A mãe de Eliana nunca me caiu muito bem. Sempre a vi como uma daquelas velhas fofoqueiras que não importa o que a filha faça, sempre está certo. O pai era um homem diferente, era um homem reto, que gostava das coisas bem feitas. Minha relação com Marta não estava indo muito bem. Ela era muito ciumenta e gostava de me controlar. Queria sempre saber onde eu estava e o que estava fazendo. E eu, sinceramente, precisava de um tempo. Precisava de tempo para mim, para ir jogar futebol com meus amigos, para passar um tempo jogando videogame. Mas ela sempre ficava brava quando eu estava por aí com meus amigos. No entanto, quando eu reclamava, quando ela ia ao shopping com Eliana, ela ficava furiosa. Dizia que eu era um ciumento incurável e que não a deixava fazer nada. No meio de tudo isso, Eliana começou a mudar seu comportamento em relação a mim. Eu a via muito grudada em mim. Sempre me ligava, mesmo quando minha namorada não estava presente. Do nada, ligava só para me cumprimentar e saber o que eu estava fazendo. No começo, pensei que talvez Marta a tivesse mandado para me controlar, mas depois percebi que não, que Eliana estava fazendo isso de forma independente. Lembro-me de uma tarde em que estávamos na piscina da casa de Eliana. Estávamos só nós três. Marta se desculpou para ir ao banheiro e Eliana se ofereceu para passar protetor solar em mim. Eu disse que não, que esperaria Marta vir, pois ela poderia não gostar daquilo. Ela sorriu e disse algo que inicialmente parecia uma insinuação, mas me tranquilizei, pois não acreditava que Eliana fosse capaz de tentar um caso com o namorado de sua melhor amiga. Até imaginei que Marta a tivesse mandado para me testar, mas fazer algo impróprio com Eliana nunca passou pela minha cabeça. Sempre respeitei muito as amigas das minhas namoradas, as mulheres da minha família, pois meu pai nos criou assim. Meu pai era um homem de muitos valores e se certificou de que seus filhos fossem homens íntegros. Lembro-me que não disse nada a Marta sobre o que aconteceu, pois também não queria causar nenhum desentendimento entre elas e deixei as coisas assim. Mas não sei se foi Marta que percebeu algo ou se talvez Eliana tenha contado algo a ela, porque Marta começou com um ciúme terrível de mim e de Eliana. Ela não queria mais que eu fosse à casa de Eliana. Quando ia sozinho, e por pouco tempo. Já não passávamos muito tempo juntos. Não sei o que ela viu ou o que imaginou, mas o caso é que um dia ela chegou em minha casa e terminou comigo. Disse que eu não prestava, que eu estava apaixonado por Eliana e que com certeza estávamos tendo um caso às suas costas. Eu lhe assegurei que não, que aquilo era uma loucura, que nós só éramos amigos. Eu disse a ela que eu nunca faria algo assim, que sempre respeitei suas amigas e que de jeito nenhum me envolveria com alguma delas. Na mesma tarde, Eliana me ligou desconsolada. Perguntou se eu tinha dito algo a Marta sobre o que tinha acontecido na piscina. Eu disse que não, que eu respeitava a amizade entre elas e que não faria nada para estragar isso. Eliana me contou que Marta apareceu em sua casa e fez um escândalo de ciúmes, a ofendeu. Disse que ela queria roubar seu namorado, mas que não se preocupasse, que estava tudo bem, que não precisaria lutar por mim, porque ela me daria de bandeja a ela. Eu me desculpei com ela e disse que não se preocupasse, que Marta ultimamente estava um pouco sensível e com um temperamento difícil. Eliana me confessou que se sentia muito mal e que um pouco de companhia lhe faria muito bem. Mas eu disse a ela que era melhor não, que eu não iria, para não piorar as coisas, que eu não queria que elas duas brigassem. Eliana disse que estava tudo bem, que entendia, e que me desculpasse se aquela solicitação tinha sido interpretada como algo ruim. De certa forma, eu me senti um pouco mal por Eliana,
pois sabia que ela não tinha muitas amigas e imaginava o quanto ela estava sofrendo. Então, na manhã seguinte, liguei para verificar como ela estava. Ela disse que fisicamente estava bem, mas emocionalmente estava muito mal, deprimida e não conseguia comer nada. Eu tinha aulas naquela manhã, mas era dia de prova, então poderia sair mais cedo. Lembro-me de ter terminado por volta das 10 da manhã. E antes de voltar para casa, passei por um restaurante chinês que Eliana gostava muito e comprei uma comida para ela. Cheguei à sua casa e bati na porta. Eu realmente pude ver como o semblante de Eliana mudou quando me viu. Ela parecia muito mais animada e me agradeceu muito por ter me preocupado com ela e por ter lhe levado aquela comida. Nos abraçamos, mas o abraço pareceu diferente. Foi um abraço carregado de sensualidade. Discretamente me afastei, pois não queria dar nenhuma ideia errada ou fazer algo estúpido. Eu já tinha minhas ideias e Marta tinha me convencido de que Eliana queria algo comigo. Então decidi me afastar para evitar mal-entendidos. Nós conversamos um pouco ali, mas logo fui para casa. Eu tinha em mente que Eliana queria algo mais, e eu não queria desrespeitar Marta. Marta não falou comigo por quase uma semana, mas Eliana me ligava todos os dias, várias vezes ao dia. No começo, aquilo me pareceu errado, mas me tranquilizei pensando que talvez eram só as chamadas de uma inocente e solitária, que apenas se sentia sozinha, ou talvez era isso que eu queria pensar para me justificar. Chegou um momento em que eu esperava ansiosamente por aquelas chamadas. Eliana até veio me visitar em casa algumas vezes. Eu me sentia um pouco mal, pois eu vivia em uma casa muito simples, e Eliana vivia em uma mansão, mas ela nunca pareceu incomodada. Pelo contrário, ela dizia que gostava muito de passar tempo comigo e minha família gostava muito dela. Várias vezes Eliana até trazia comida para jantar conosco. A amizade com Eliana foi se fortalecendo cada vez mais. Às vezes ficávamos até as 2 ou 3 da manhã falando ao telefone. Lembro-me de um dia em que meu pai me chamou e conversou comigo. Disse que eu deveria ter cuidado, que aquilo não estava certo, que ele achava que a garota tinha segundas intenções comigo, que dava para ver em seu olhar que ela estava apaixonada por mim. Eu disse a ele que não, que ela era apenas uma boa amiga e que eu sabia que ela não trairia sua amiga Marta. Embora Marta e eu não tivéssemos mais nada, teria sido muito feio eu ter um relacionamento com sua melhor amiga logo em seguida. Meu pai apenas concordou com a cabeça e continuou fazendo suas coisas. Alguns dias depois, Eliana me convidou para ir à sua casa nadar um pouco na piscina, me disse que estava entediada. Naquele dia, eu senti algo diferente. Quando cheguei, fiquei um pouco surpreso com a forma como ela estava vestida. Eliana usava um biquíni branco mas muito pequeno, talvez até demais. Isso me deixou um pouco desconfiado e comecei a ver Eliana com outros olhos. Não a via mais como uma simples amiga, agora eu a via como mulher. Eu queria ir embora naquele momento, mas ela não me deixou. Praticamente me obrigou a entrar na casa. E lá as coisas aconteceram. Coisas que nunca deveriam ter acontecido. E começamos a ficar juntos. No começo era escondido. Ninguém sabia de nós. Mas depois as coisas foram evoluindo. Eliana e eu nos tornamos inseparáveis. Ela não me perdia de vista. E por algum motivo aquilo não me incomodava. Pelo contrário, os pais dela me aceitaram desde o início. Algo que realmente não esperava, pois eles sabiam da minha história com a agora ex-amiga da filha. Eu até tentei falar com o pai dela. Expliquei que não tinha sido nada planejado, nem algo que pelo menos eu tivesse buscado. Foi algo que aconteceu espontaneamente. O pai me disse para não me preocupar, que essas coisas acontecem com qualquer um, e que ele sabia que eu tinha boas intenções com sua filha. Isso me tranquilizou um pouco, mas ainda assim tinha um pouco de peso na consciência. Uma tarde, eu disse a Eliana que precisávamos ir falar com Marta, que não podíamos mais esconder aquilo, que mesmo que Marta e eu não tivéssemos mais nada, ela e Eliana tinham sido muito amigas, e eu achava que pelo menos devíamos uma explicação a ela. Mas Eliana ficou um pouco chateada e disse que não tínhamos que dar nenhuma explicação, que nunca tínhamos feito nada enquanto eu e Marta estávamos juntos, e que aquilo deveria ficar assim. Eu insisti com ela. Então, finalmente fomos conversar com Marta. Marta estava um pouco diferente, até parecia que estava doente. Expliquei a ela o que estava acontecendo.
Ela disse que não estava surpresa, que na verdade já estava esperando há algum tempo. Estava surpresa apenas porque tínhamos demorado tanto tempo para assumir que não tinha nada contra nós e que se era isso que queríamos, então que fôssemos felizes. E praticamente nos expulsou de sua casa. O que achei um pouco estranho foi a atitude de Eliana. Eliana tinha uma expressão como se tivesse vencido, como se tivesse ganhado um prêmio pelo qual tinha lutado. Eu a repreendi e disse para ela lembrar que aquela tinha sido sua melhor amiga e que o que nós tínhamos feito não estava certo. Ela me disse para não me preocupar, que na verdade Marta nunca tinha sido uma verdadeira amiga, que ela era um pouco interesseira e que se Marta estava com ela, era pela posição financeira de sua família e não por outra coisa. Eu nunca quis me aprofundar mais no assunto e preferi deixar as coisas como estavam. Eu sentia que a cada dia me apaixonava mais por aquela mulher. Era como se não existisse mais nada no mundo além de Eliana. E a verdade é que tenho que confessar que da parte dela era assim também. Nós sempre estávamos juntos e sinceramente não tinha desejo de fazer mais nada, além de estar perto dela. Meus amigos começaram a me chamar de vida boa, pois não trabalhava nem fazia nada, só passávamos o dia juntos. Até que o pai dela me ofereceu um trabalho em uma das empresas que ele tinha, e eu aceitei. Comecei a trabalhar nos escritórios na área de contabilidade, pois sempre fui muito bom com números. Mas aquilo não durou nem 15 dias. Eliana vinha todos os dias praticamente para me ver trabalhar. Sentava-se em frente a mim em uma mesa, como se ela estivesse trabalhando também. Mas não fazia nada, só me desconcentrava. Aquilo se tornara uma obsessão doentia. Apesar de sermos muito jovens, decidimos nos casar. O pai dela concordou e minha família, embora inicialmente estivesse um pouco receosa, acabou aceitando que eu me casasse. O casamento foi muito bonito. Foi tudo feito com muito luxo. A única coisa que realmente me incomodou um pouco foi que Eliana convidou Marta. Foi como se ela quisesse esfregar na cara dela que podia ter tudo o que queria e que Marta não. Minha ex compareceu ao casamento, mas acho que foi algo para mostrar que nossa relação não a afetava. Mas eu sei que no fundo ela se sentia muito mal, assim como eu me sentia. Tudo correu bem nos primeiros 2 anos. Mas depois Eliana começou a querer sair sozinha. A sentia fria, não tinha dúvidas de que algo estava errado. As coisas foram de mal a pior. Um dia ela me disse que queria se divorciar de mim. Aquelas palavras tiraram o ar dos meus pulmões, eu não conseguia respirar. Meu desespero era tanto que saí correndo de casa. Enquanto saía pela porta, pude ouvir Eliana rindo. Ela estava zombando de mim. Algo estava definitivamente estranho. Eu não tinha saído de casa nem por 2 horas e já estava de volta, literalmente implorando de joelhos para que ela não me deixasse, que não importava o que estivesse acontecendo, que não podia viver sem ela. Ela, sorrindo, me disse que tinha outro homem, que eu tinha que sair dali. Veio em mim um desespero e um desejo que me assustou. Queria acabar com a vida dela com minhas próprias mãos e depois com a minha própria vida também. Mas algo me deteve e, destroçado, fui para o quarto e comecei a juntar minhas coisas e sair de lá. Voltei para a casa dos meus pais cerca de 1 semana depois. Passado uns dias, senti uma grande necessidade de ver Eliana, então fui até a casa dela. Ela já tinha outro homem morando com ela, e vi os dois saindo de casa. Então aproveitei e usei a chave que ainda tinha para entrar. Revirei toda a casa sem saber o que procurava, mas minha intuição sabia que eu tinha que encontrar algo. Até que olhei debaixo da cama. Lá tinha umas coisas embrulhadas em frascos de vidro. Havia fotos do cara com quem ela tinha acabado de sair de casa. Bonecos de pano com fotos costuradas na cabeça como se fossem o rosto do boneco. Peguei todas as coisas e coloquei em um saco de lixo e saí de lá com elas. Imediatamente liguei para Raul, um velho amigo que era adepto de todas essas coisas paranormais. Disse a ele que tinha algo que precisava que ele visse e me desse sua opinião. Ele aceitou e fui apressadamente para a casa dele. Lá mostrei o saco com tudo o que tinha encontrado. Ele, espantado, me disse que aquilo eram amarrações e trabalhos poderosos de magia negra. Aquilo me surpreendeu, pois nunca pensei que Eliana fizesse esse tipo de coisas. Mas como dizem por aí, nunca se chega a conhecer completamente a pessoa que está ao seu lado. Dona Rosa pegou minha xícara de café e fez uma oração sobre ela. E com a mão direita tirou um pó do bolso e colocou dentro da xícara.
Com a mesma voz amorosa, me pediu para beber. Aquele café ficou amargo como nunca antes tinha provado outro igual. Dona Rosa ainda me limpou com umas ervas e fez outros rituais para me libertar daquela amarração. Também tivemos que ir ao cemitério para reverter o enterro. Lá também desfez os trabalhos de bruxaria que Eliana tinha feito contra outras pessoas. Depois que saí do cemitério, senti que algo mudou em mim. Foi como se tivesse apagado um interruptor. Naquela mesma noite, Eliana me ligou reclamando das coisas que ela disse que eu roubei dela. Que eu não era ninguém para pegar as coisas que ela tinha no quarto e que pagaria caro por tudo aquilo. Lembro que respondi a ela que ela era uma desgraçada, que precisava fazer bruxaria para alguém a querer, que eu tinha pena dela e que se não fosse pela bruxaria que ela fez em mim, nunca teria tocado um único fio de cabelo dela. Eu não sentia mais nada por Eliana. Não sentia nada além de repulsa. Anos depois, um amigo em comum me contou que Eliana estava totalmente perdida, envolvida com drogas e tudo mais. Eu nunca mais soube dela, nem a vi de novo. Na verdade, também não me interessei. Espero que essa história sirva de lição para vocês, para que nunca fiquem por aí fazendo amarrações. E se suspeitarem de algo estranho, busquem ajuda. Procurem alguém que entenda desses assuntos e que os livre de passar por uma experiência tão desagradável quanto a que eu passei. Muito obrigado por ouvirem meu relato. Meu nome é Alice e sou a mais nova de 3 irmãos. Minha família não é muito grande, pois do lado do meu pai não tenho tios nem primos. Meu pai é filho único e do lado da minha mãe tenho apenas 4 primos, uma mulher e 3 homens. Minha prima se chama Marina e, embora sempre tenha pensado que éramos muito unidas, estava completamente enganada. Marina e eu praticamente crescemos juntas na casa da minha avó, pois nossos pais trabalhavam e era nossa avó quem cuidava de nós. Nos fins de semana, também passávamos muito tempo juntas na casa da avó. Marina sempre foi um pouco ciumenta, mas eu a amava muito e deixava passar todas as suas bobagens. Tenho certeza de que a vovó também a amava, mas tinha um pouco de dificuldade em demonstrar esse afeto, pois a avó detestava o pai de Marina e dizia que Marina era a viva imagem daquele homem. Talvez inconscientemente, a vovó tenha rejeitado um pouco Marina, pois via no rosto da neta o rosto daquele homem. Ou talvez tenha visto a verdadeira personalidade da minha prima antes que ela se manifestasse completamente. São apenas conjecturas que fiz ao longo dos anos, mas isso não significa que a vovó fosse má ou que não a amasse. Anos depois, o pai de Marina abandonou minha tia e elas ficaram sozinhas, pois os 3 irmãos já eram praticamente homens e tinham suas próprias vidas, estavam casados e não viviam mais com elas. Devido à situação financeira pela qual estavam passando, meus pais decidiram convidar minha tia e minha prima Marina para morarem conosco. Desde que Marina entrou em minha casa, tudo mudou. As coisas já não eram mais as mesmas. Havia uma energia negativa na casa. Uma casa onde antes se respirava paz e tranquilidade. Agora havia discussões o tempo todo. Até meus pais já não se sentiam confortáveis com elas na casa, mas também não tinham coragem de pedir que saíssem. Começamos a viver como refugiados em nossa própria casa. Nunca mais desfrutamos das áreas comuns. Cada um, ao chegar em casa do trabalho ou da escola, pegava algo para comer e se trancava em seu quarto. Quando tinha cerca de 18 anos, comecei a trabalhar. Sempre fui muito vaidosa e gostava de roupas boas, mas não podia colocar esse fardo sobre meus pais. Então, praticamente trabalhava para me vestir bem, sair com minhas amigas e não depender de ninguém. No entanto, minha prima Marina era totalmente o oposto. Sempre estava esperando que algo lhe fosse dado sem nenhum esforço. Não tinha interesse em trabalhar, praticamente vivia às custas da mãe. Sempre criticava minhas roupas, mas depois acabava pedindo emprestado e eventualmente ficava com elas. Um dia, quando voltei do trabalho, cheguei mais cedo do que o normal e peguei minha prima no flagra experimentando minhas roupas. Nunca fui egoísta, mas também não gosto que se aproveitem de mim.
Lembro-me de que ela estava usando um conjunto novo que eu acabara de comprar e que queria estrear naquele fim de semana. Aquilo me deixou furiosa e disse a ela que podia ficar com as roupas se tanto gostava delas. Ela as desprezou, dizendo que eram trapos feios, que ela não usaria aquilo nem morta. Ela as tirou e jogou na cama e não disse mais nada. Quando meus pais chegaram, tive uma conversa com eles. Disse que estava cansada daquela situação, que o que estava acontecendo não estava certo e que deveriam falar com a mãe dela. E se ela não gostasse, então que saíssem. Meus pais sabiam que eu estava falando a verdade e concordaram em falar com elas quando estivessem em casa. Eu preferi não estar presente, deixei que eles resolvessem a situação. Fui passar uma semana na praia com umas amigas e quando voltei, encontrei a surpresa de que elas não estavam mais morando conosco. O ambiente era totalmente diferente, como se tivessem tirado um peso de cima de mim. Era como se tivessem removido uma massa densa de dentro de casa. Novamente voltamos a respirar paz e tranquilidade. Passaram-se meses e nunca mais soube de Marina. Lembro-me de que um dia fomos à casa da vovó e nos encontramos todos. Não vou mentir, a situação estava um pouco tensa. Não se falou muito, apenas ficamos algumas horas, jantamos com a avó e depois cada um foi para sua casa. Pude ver com o canto do olho que Marina me estudou o tempo todo e não estava me olhando com olhos muito amorosos, para dizer o mínimo. Havia uma espécie de raiva, como se eu fosse a responsável pela situação. Comentaram que estavam morando em um lugar um pouco perigoso, onde havia drogados e bêbados, e que também estavam passando por dificuldades financeiras. Todos esperavam, inclusive eu, que a avó as convidasse a ficar em sua casa, mas a avó não o fez. Talvez, de certa forma, a avó intuísse algo que não fomos capazes de intuir nós mesmos. Dias após o encontro, lembro-me de ter chegado na minha casa antes dos meus pais. Fui direto para o meu quarto trocar de roupa, pois tinha algumas provas na universidade e precisava estudar. Para meu horror, quando abri o armário, encontrei várias das minhas roupas favoritas, as mais caras, jogadas no chão, pisoteadas e cortadas com tesoura. Aquilo me assustou um pouco e me deixou muito brava. E por um momento pensei que talvez alguém tivesse entrado na casa. Então saí correndo e liguei imediatamente para os meus pais. Meu pai foi o primeiro a chegar em casa e a revistou de cima a baixo, mas não havia ninguém lá, e ele viu que de fato as roupas estavam cortadas. Meu pai não disse nada, mas eu sabia que aquela cena o preocupou muito. As suspeitas imediatamente caíram sobre Marina, pois não havia sinais de que alguém tivesse forçado as portas ou janelas da casa. Então, quem entrou tinha uma chave. Meu pai imediatamente ligou para Marina e perguntou gentilmente se ela ainda tinha uma cópia da chave da casa, pois ele tinha perdido a sua e precisava que ela devolvesse a chave. Marina garantiu que não tinha nenhuma chave, que as tinha deixado lá no dia em que nós a tínhamos expulsado de casa. Meu pai, em um tom amigável, disse a ela que nunca a tínhamos expulsado de casa, que apenas o tempo da ajuda tinha acabado. Marina foi rude e desligou o telefone na cara do meu pai. Quando minha mãe chegou, meu pai contou tudo o que tinha acontecido e eles tiveram uma pequena discussão. Minha mãe disse que, de fato, era possível que tivesse sido Marina, mas que não tínhamos provas e que não deveríamos acusá-la injustamente. Se não tivéssemos provas de que ela tinha feito aquilo, era melhor ficarmos calados. Meu pai concordou para não contrariá-la e mandou trocar todas as fechaduras da casa. Tudo aquilo realmente me perturbou. Me senti mal, senti até um pouco de culpa, pois tínhamos acusado Marina sem ter provas. Mas, por outro lado, minha mente racional me dizia que nenhuma outra pessoa teria conseguido entrar na casa. Se fosse um ladrão, teria roubado as coisas, pois em minha casa tínhamos muitas coisas de valor. Até mesmo na minha mesa de cabeceira havia dinheiro e objetos de valor. Mas a única coisa que levaram
foram algumas calcinhas usadas. Lembro-me de que no dia das provas eu saí correndo para a universidade, pois estava muito atrasada. Para chegar à entrada principal da universidade, eu tinha que atravessar uma avenida muito movimentada e não sei como aconteceu, mas não percebi que o sinal estava verde e saí caminhando. Por pouco não fui atropelada. Não morri por um milagre. E a partir daquele dia, começaram a acontecer coisas muito estranhas comigo. Comecei a ir muito mal na faculdade. Não importava o quanto estudasse. Minhas notas eram um desastre. Mas isso não foi o pior. Lembro-me de que em 15 de dezembro daquele ano, acordei no meio da noite com uma dor abdominal insuportável. Era uma dor extrema, como se estivessem me cortando a barriga e estava muito inchada. Eu estava com muita febre e chamei meus pais. Meus pais me levaram imediatamente ao hospital. Quando chegamos lá, os médicos me fizeram todos os tipos de exames e descobriram que meus ovários estavam muito inchados sem motivo algum. Estavam tão inflamados que teriam que removê-los. Isso indicava uma infecção, mas não sabiam de onde vinha. Fui submetida a uma cirurgia e, aos 19 anos de idade, perdi a possibilidade de ser mãe. Durante a cirurgia, houve várias complicações que quase me custaram a vida e o período de recuperação foi ainda pior. A ferida da cirurgia não cicatrizava e os médicos estavam tão preocupados que não sabiam o que fazer comigo. Tentaram todos os tipos de antibióticos e medicamentos, até que tive que passar por outras 2 cirurgias para ver se a ferida cicatrizava. Lembro-me que Marina veio me visitar um dia. Eu não podia acreditar na expressão de satisfação que ela tinha. Embora dissesse que sentia muito e esperava que eu me recuperasse logo, eu podia ver em seu rosto que não era assim. Ela estava feliz por eu estar passando por aquilo. Pedi à minha mãe que, por favor, não a deixasse entrar mais, que não queria vê-la. Disse a ela que ela estava se alegrando com tudo aquilo. Minha mãe disse que não acreditava que fosse assim, pois ela era minha prima e tínhamos crescido juntas. Como ela poderia ter aqueles sentimentos tão ruins contra mim? Mas mesmo assim, respeitaria minha decisão e não permitiria mais que ela entrasse. Também pedi que minha tia não viesse me ver, que recusaria qualquer visita dela. Por algum motivo, eu sabia que elas estavam por trás de tudo aquilo. Depois de meses, finalmente os médicos conseguiram fechar minha ferida e fazê-la cicatrizar. Fui mandada para casa para descansar e me disseram que deveria ficar pelo menos um mês sem fazer esforço físico e ser paciente, muito paciente, para esperar que tudo aquilo passasse. A verdade é que eu estava devastada, pois um dos meus maiores sonhos sempre foi ser mãe, mas se Deus assim o dispôs, não podia fazer nada. Meus pais me apoiavam muito, estavam sempre comigo, me dando forças e cuidando de mim. Mas depois minha saúde começou a se deteriorar novamente. Um mal-estar geral me consumia, todo o meu corpo doía, era como se estivessem me esmagando. Eu tinha dificuldades para comer, até sentia que meus dentes estavam ficando soltos. Minha pele começou a mudar de cor, eu estava novamente muito doente. Os médicos começaram a fazer todos os tipos de exames, mas não descobriam o que eu tinha. Eu comecei a ter dores de cabeça quase permanentes. Eu passava os dias no escuro do meu quarto, pois a luz me incomodava muito. Lembro que em uma das consultas médicas que fui, depois que os médicos me deram os resultados dos exames, dizendo que eu estava perfeitamente bem, uma das enfermeiras pediu para falar com minha mãe. Ela disse à minha mãe que tinha sido enfermeira daquele hospital por muitos anos e que tinha visto um caso muito parecido com o meu, que os médicos nunca conseguiram curar a garota, pois, pasmem, tudo havia sido obra de bruxaria. A enfermeira contou que quando levaram a garota a um bruxo, o homem descobriu que tinham feito um trabalho para a garota. A enfermeira disse à minha mãe que ela era uma trabalhadora da saúde crente na ciência, mas que também sabia que o mal existia e que havia outro tipo de forças que a ciência não podia explicar, que não faria mal consultar alguém que soubesse daquelas coisas.
Meus pais estavam verdadeiramente desesperados, pois não tinham explicação para o que estava acontecendo. Uma colega de trabalho da minha mãe recomendou uma pessoa e me levaram até a casa dela. Quando chegamos à casa da pessoa, o quintal estava cheio de gente que estava esperando para se consultar. Mas em um dos momentos em que o bruxo saiu e me viu naquelas condições, me mandou passar imediatamente. Disse que eu não podia esperar minha vez, que tinham que começar a trabalhar imediatamente, pois a morte já estava ao meu lado. O homem consultou algumas entidades e viu que tinham feito bruxaria em mim, tinham feito bruxaria com uma peça íntima e que todos os meus problemas vinham de todo o sistema reprodutor. O bruxo nos disse que o trabalho poderia ter consequências catastróficas para a minha vida e que provavelmente eu não sobreviveria. Não tinha mais do que uma semana de vida e aquilo tinha sido feito por alguém muito próximo a mim. O homem começou a descrever a pessoa que tinha encomendado o trabalho contra mim. Era como se ele estivesse desenhando uma foto da minha prima, desde a cor do cabelo, a cor dos olhos, sua fisionomia, tudo era como ele dizia. Minha mãe ficou branca como papel. Não sabia o que dizer. Foi aí que o homem começou a fazer alguns rituais, pegou 2 galinhas e me limpou com elas. Quando estava passando uma das galinhas pelo meu corpo, vi como a galinha começou a cuspir sangue pelo bico. Quando terminaram aquilo, comecei a vomitar. Vomitava como se fosse borra de café. Vomitava incessantemente. A verdade é que me senti mais fraca do que nunca. O bruxo pediu aos meus pais que me deixassem ali por alguns dias, que ele e sua esposa cuidariam de mim. Aquilo requereria trabalhos muito intensos. O homem até fechou o consultório pelo resto do dia e se dedicou exclusivamente a mim. Me levaram para um quarto e lá fizeram todos os tipos de rituais. Eu estava inconsciente a maior parte do tempo e, na verdade, não sei tudo o que fizeram comigo, mas sei que houve sacrifícios de animais, limpezas com ervas, e à medida que me limpavam com os animais e as ervas, as jogavam em uma fogueira que tinham acendido no pátio da casa para queimar o mal. Segundo o bruxo, entre os trabalhos que fizeram em mim, me deram água de cemitério, água com terra de uma sepultura. Para minha prima teria sido muito fácil fazer aquilo, pois ela vivia na minha casa, ela tinha acesso a tudo. O bruxo me disse que eu sabia perfeitamente quem tinha feito tudo aquilo, mas que a confirmação me chegaria no dia em que voltasse a ver aquela pessoa. Revelou que aquela pessoa não ia morrer, porque ela tinha feito um pacto muito forte com uma entidade obscura, mas que ia passar muito mal, que ia mostrar sintomas físicos. Ele me contou que eu tinha que me precaver dela pelo resto da minha vida, que nunca mais a deixasse entrar na minha casa, nem comesse nada vindo dela, que a vida e Deus cuidariam do seu destino e, eventualmente, ela pagaria por todo o mal que me tinha feito. Pouco a pouco, fui recuperando a saúde. Voltei para a faculdade, voltei ao trabalho. Um tempo depois, toda a família se reuniu na casa da avó novamente. Quando Marina me viu chegar, a reação do seu corpo foi evidente. Ela começou a vomitar e, de forma incontrolável, começou a convulsionar. Tiveram que chamar uma ambulância e minha tia me olhava com ódio. Eu acredito que minha tia sabia perfeitamente o que sua filha tinha feito comigo. Minha avó disse que aquela seria a última reunião familiar, que era melhor cada um visitá-la separadamente, que não queria mais encontros em sua casa. Nunca dissemos nada à vovó, mas eu acredito que ela sabia tudo o que estava acontecendo. A próxima vez que vi Marina, infelizmente foi no velório da avó e não trocamos nenhuma palavra. Não guardo rancor dela, pois sei que ela ainda pagará por tudo o que fez. O que me entristece é que ela me tirou a oportunidade de ser o que eu mais queria na vida: ser mãe. Nunca imaginei ser vítima da bruxaria. Agradeço a paciência de todos por me ouvirem. Não esqueçam de deixar a opinião de vocês sobre meu relato. Fiquem todos bem.
Olá, meu nome é Fátima e gostaria de compartilhar uma das experiências mais intensas que vivi. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 11 anos. Atualmente tenho 23, mas lembro-me disso com muita clareza, como se tivesse acontecido ontem. A família da minha mãe é de uma pequena comunidade indígena. Embora seja conhecida por sua culinária variada, também é famosa pelas crenças na existência de pessoas que se transformam em animais. Muitos dos mais velhos do povoado alegavam ter vivido experiências envolvendo esses seres. Lembro-me de quando visitávamos minha avó. As noites eram emocionantes quando todos nós, crianças, nos reuníamos para jantar e ouvir seus contos sobre essas criaturas. No entanto, havia um tio que sempre que o assunto desses seres surgia, mudava a expressão facial como se soubesse algo. Em uma dessas noites, ele nos contou algo que deixou toda a família intrigada. Ele falou sobre Apuã, um senhor idoso que vivia sozinho em uma casa de taipa quase próximo à cidade. Ele não tinha família conhecida e ninguém jamais soube de algum amigo seu. Diziam que ele era solitário e um pouco rabugento. Meu tio contou que, quando era adolescente, voltando do campo uma noite, viu Apuã chegar, mas talvez o senhor não o tenha visto. Apuã entrou na vegetação e continuou seu caminho como se nada tivesse acontecido. Meu tio achou estranho e curioso, pois era quase meia-noite. Ele sentiu curiosidade e o seguiu, embora também estivesse um pouco desconfiado. Ele conta que caminharam cerca de 1,5 km até que Apuã, certificando-se de que não havia ninguém por perto, começou a gritar horrivelmente, e seu corpo mudou de humano para o de um cachorro gigante, com uma face mais parecida com a de um lobo. Meu tio, surpreso e horrorizado com o que viu, se escondeu no matagal, pois queria fugir dali. Ele diz que não sabe como, mas reuniu coragem e saiu correndo, e infelizmente começou a ouvir algo correndo atrás dele. Não uma pessoa, mas um animal. Mesmo sem entender como, suas pernas simplesmente correram e correram. Quando viu a entrada do povoado, encontrou 2 primos aos quais pediu ajuda, pois sentia que estava sendo perseguido por algo. Seus primos, ao verem o estado de terror em que ele estava, perguntaram quem o estava seguindo, pois não viam ninguém atrás dele. Quando ele olhou para trás, o misterioso e horrível ser não estava mais lá. Embora tenha pensado em contar o que viu, decidiu que não acreditariam nele e preferiu guardar para si. Meu tio dizia que era raro encontrar Apuã, mas nas poucas vezes em que o via, sentia que o senhor o olhava como se fosse uma presa, e ele sentia um medo indescritível, mesmo já tendo passado da adolescência. No entanto, aquele dia em que os visitamos mudou minha vida para sempre. Chegamos em um dia muito quente, extremamente úmido e quente, um dia insuportável. Estávamos na casa da minha avó nos preparando para o jantar, e quando deu 18 horas, decidiram ir numa festa que teria na praça da cidade. Essa praça fica a cerca de 15 minutos de caminhada da casa da minha avó, então todos prontos fomos até lá. Tudo transcorria bem. Muita comida, adultos dançando e crianças brincando. Uma festa grande e muito divertida. As horas se passaram e era quase meia-noite. Eu, uma criança que já estava cansada devido à viagem e à festa, disse à minha mãe que queria ir para a casa da minha avó. Como era relativamente perto, ela me permitiu, e uma prima decidiu me acompanhar. Enquanto estávamos no caminho, vimos Apuã ao longe, caminhando completamente bêbado. O caminho estava cercado por mato, era uma barroca, e vimos ele cambalear e cair. Naturalmente, por se tratar de um idoso, minha prima e eu fomos ajudá-lo. Quando chegamos ao local onde pensávamos tê-lo visto cair, Apuã não estava mais lá. Isso nos deixou intrigadas, pois tínhamos certeza de tê-lo visto. Um pouco assustadas, começamos a chamá-lo, mas ele não respondia e não o víamos em lugar nenhum. Minha prima, um pouco assustada, sugeriu que fôssemos embora. O caminho estava muito deserto e eu também estava com medo, então concordei e saímos de lá. Chegamos à casa da minha avó e nos preparamos para dormir. Cada uma pegou sua rede no corredor, onde costumávamos pendurá-las. No entanto, o corredor dava para onde estavam as galinhas e os porcos. Passaram-se cerca de 10 minutos desde que nos deitamos, quando um dos porcos começou a fazer muito barulho e o cachorro da minha avó, chamado Beiju, também começou a latir muito. Isso nos acordou e nos levantamos para ver o que estava acontecendo e por que faziam tanto barulho. Ao acendermos a luz, lá estava Apuã,
imóvel e nos encarando sem dizer uma única palavra. Eu, intrigada e assustada, perguntei se ele estava bem, se ele precisava de ajuda, mas ele não respondeu e continuou nos olhando. Beiju continuava latindo desesperadamente e não desviava o olhar dele. Minha prima correu com o cachorro para longe, para acalmá-lo, mas em questão de 2 minutos, quando voltamos o olhar para Apuã, ele simplesmente não estava mais lá. Isso nos deixou desconcertadas. Minha prima, muito assustada, disse que iria com os pais para a festa porque estava com muito medo de algo acontecer. Já eu fiquei preocupada com o paradeiro daquele senhor e se ele havia entrado na casa. Concordei com minha prima e disse para ela buscar ajuda. Ela saiu correndo de casa e eu fiquei com Beiju ao meu lado, abraçando-o para acalmá-lo, pois ele estava muito bravo. Passaram-se alguns minutos desde que minha prima saiu, quando outro porco começou a fazer barulho, e parecia que alguém estava mastigando com muita intensidade. Aproximei-me do chiqueiro e vi uma criatura que parecia um cachorro, mas muito maior. Tinha um olhar humano e uma face aterradora de lobo. Eu simplesmente fiquei paralisada e comecei a recuar. Queria sair de casa, mas aquela coisa me olhava tão intensamente, como se estivesse esperando por algum movimento meu para aproveitar a situação. Não consigo descrever o terror que senti naquele momento. Também nunca esquecerei o olhar daquela criatura, cheio de fúria e terrivelmente humano, coberto de sangue de um dos porcos, negro como a noite e gigante, simplesmente enorme. Enquanto eu recuava, aquela coisa avançava em minha direção, até que de repente ouvi um grito atrás de mim. Era minha prima, acompanhada de meu tio e de um amigo dele. Eles viram aquela criatura e, assim como eu, ficaram com expressões de terror, pois não era a aparência de um animal comum. Meu tio, sem pensar 2 vezes, pegou a arma de seu amigo. O primeiro tiro errou, mas no segundo, a bala acertou uma das pernas da criatura acima do joelho. Aquela coisa fez sons horríveis enquanto gritava, e meu tio a perseguiu para continuar atirando, mas não conseguiu alcançá-la. Eu estava em choque e não sabia o que fazer naquele momento. Minha prima correu até mim perguntando se eu estava bem, mas eu não conseguia fazer ou dizer nada. Simplesmente estava em choque. Ao ouvir os tiros, as pessoas que estavam em suas casas ou voltando da festa chegaram e começaram a perguntar o que estava acontecendo, mas eu não conseguia falar e minha prima só chorava. Toda a família chegou à casa e meu tio explicou o que tinha visto, descrevendo fisicamente aquela criatura. Foi então que notei a mudança na expressão do meu outro tio, o mesmo que nos contou o que tinha visto quando eu era jovem. Ele apenas me olhou e não disse nada, mas ao vê-lo não pude deixar de lembrar do que ele nos contou sobre Apuã. No dia seguinte, ainda com tudo aquilo fresco em nossas mentes, obedecemos minha avó e saímos para nadar, para refrescar nossas cabeças. No meio da caminhada, encontramos algumas pessoas conversando perto de casa. Pensávamos que falavam sobre nós e o que havia acontecido na noite anterior. Ao nos aproximarmos de uma das senhoras, perguntamos o que estava acontecendo. Ela nos disse que uma senhora que levava ovos para Apuã foi como de costume até sua casa, mas quando chegou lá e bateu na porta, ninguém respondeu. Ela achou isso muito estranho, pois era costume ela levar ovos para ele naquele mesmo dia, e ele havia confirmado que estaria lá. Curiosa, ela entrou na casa do senhorzinho e o encontrou lá, coberto de sangue, com um ferimento de bala na perna, exatamente acima do joelho. Ao ouvir isso, não pude deixar de pensar que a criatura que vimos naquela noite era ele. Também não pude deixar de pensar no que meu tio nos contou e que naquela noite eu havia vivido o mesmo que ele. Passaram-se 2 anos até eu contar aos meus pais o que realmente aconteceu. E embora eles não parecessem muito convencidos, eles acreditaram. Eles foram os únicos para quem contei. Meu tio sabia a verdade das coisas, e embora ele não tenha feito muitas perguntas, eu tinha certeza de que ele já sabia. Meu nome é Christian, e esta é uma história que aconteceu comigo em 2019 e quero compartilhar com vocês, pois até agora ninguém acredita em mim, mesmo eu jurando que essa história é totalmente real. Era quase final de ano quando procurava um emprego. Não foi fácil conseguir um perto de onde moro,
Mas felizmente para mim, um amigo meu disse-me sobre um emprego como vigia em uma galeria. O trabalho era das 23 horas até as 5 da manhã. Não era o melhor horário, mas o salário era bom e eu não morava longe. No primeiro dia só recebi instruções sobre como e quando fazer minhas rondas e como usar os equipamentos. Sinceramente me pareceu muito fácil, já que a galeria não era muito grande. Algo que, no entanto, me pareceu estranho é que a pessoa que me deu as instruções fez um comentário um tanto assustador. Espero que você não desista tão cedo. Você é o terceiro que tenho que treinar esse mês. Ele disse. Por que eu renunciaria? Perguntei-lhe. Pessoalmente, acho que são adolescentes espertos tentando arrombar e roubar algo para pagar o vício. Por isso quero que você fique atento. E assim que ver ou ouvir algo estranho, haja rápido, ok? Ele terminou de me dizer. Ele não me deu mais instruções, pois o trabalho era muito fácil, e comecei no dia seguinte. O local, apesar de não ser muito grande, parecia muito maior do que realmente era. As luzes ficavam apagadas, e a escuridão dava uma sensação de desconforto, e fora isso também percebi que não haviam câmeras. Minhas primeiras rodadas foram normais, até que em determinado momento ouvi um barulho estranho, algo que vinha do porão onde estavam várias coisas das diferentes lojas. O barulho era muito claro, mas indecifrável, como se você estivesse tentando torcer um tubo de plástico. Olhei para ver o que era, pois pensei que poderia ser alguém tentando entrar por uma das janelas que davam para a rua. Quando desci, tentei acender a luz, mas ela só tilintou. Não dava para iluminar lá embaixo. Então peguei minha lanterna e comecei a andar pelo local. A certa altura me deparei com algo. Parece estranho descrever, mas era algo como um armazém de manequins. Claro, foi bastante assustador ver tantas figuras imóveis, mas eu ainda tinha que ver de onde vinha o barulho e curiosamente parecia vir dos fundos. Parecia vir de um daqueles manequins. Este manequim em particular era um tanto estranho. Tinha braços muito longos e seu rosto me parecia perturbador. Acho que por isso estava no porão sem ser usado por nenhuma das lojas locais. Ele tinha 2 olhos grandes e ovais e um sorriso bastante longo, nada comum em um manequim. Não prestei mais atenção nisso, pois vi que a janela que dava para a rua estava realmente aberta e deixando entrar o vento frio da noite. Presumi que esse fosse a causa do barulho, já que o vento conseguia movimentar os manequins sem problemas. Então fui até lá fechar a janela. Enquanto andava, uma voz zombeteira me pegou de surpresa, me fazendo procurar por toda parte essa pessoa que havia entrado furtivamente no local. Procurei a origem da voz e não havia nada. Me virei e juro que quase tive um ataque cardíaco quando vi que aquele manequim estranho estava olhando para mim. Ele havia se mexido, havia se virado e agora ele estava de frente para mim. Eu não conseguia me mover, não sabia se deveria me mover, mas o que aconteceu a seguir me fez pular de medo. Posso jurar que aquele manequim piscou. Eu apenas prendi a respiração sem acreditar no que estava acontecendo. Aquela coisa havia se mexido. E novamente piscou como se quisesse mostrar que isso era real, que eu não tinha imaginado. Aquele boneco fez isso várias vezes e meu cérebro não conseguia reagir. Como poderia um objeto de plástico se mover? Como poderia aquilo piscar? Deixei cair minha lanterna e ela apagou porque a bateria saiu. Enquanto eu procurava freneticamente no chão, vi a bateria a poucos metros de onde eu estava e com a lanterna nas mãos rastejei até ela e tentei colocar de volta o mais rápido possível, mas não ligou. Levantei e continuei tentando, mas de repente senti mãos em volta do meu peito, mãos duras e frias que me seguravam com firmeza. Não consegui fazer nada, prendi a respiração e uma voz que parecia sair daquela coisa disse: "Não tenha medo, você agora é meu anjinho da guarda." Devo confessar que se não fiz xixi nas calças naquele momento, foi porque meu corpo todo estava paralisado. Numa onda de adrenalina, corri até chegar às escadas, saí e fui até a sala da guarda. Me tranquei para procurar as chaves da galeria. As encontrei e fui até a porta para finalmente sair daquele lugar, mas algo me impediu, alguma coisa. Alguém estava subindo as escadas enquanto cantarolava uma música que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não esperei para ver o que era. Finalmente usei as chaves e em desespero saí da galeria. Naquele dia cheguei em casa chorando, e esperando que tudo isso fosse apenas um pesadelo, já que eu não tinha ideia do que tinha acontecido. Obviamente pedi demissão,
E ainda hoje me pergunto o que era aquela coisa e por que estava ali. No entanto, espero nunca mais a ver e continuo orando a Deus, pedindo para que Ele tire aquele dia da minha memória. Minha esposa Megan e eu estamos juntos há 10 anos e nos casamos há 2. Graças a Deus e muita luta, acabamos de comprar uma casa juntos há menos de um mês. No entanto, as coisas começaram muito mal. Mudamos para uma pequena cidade do interior da Geórgia chamada Waycross. Esses são todos os detalhes que darei para evitar mais problemas. Estamos em uma rua tranquila, com uma propriedade grande em frente a uma área repleta de bosques, o que foi um dos atrativos para minha esposa e eu. Planejamos adotar um cachorro e criar nossos filhos aqui. Por isso queríamos uma propriedade grande para o cachorro e as crianças brincarem. Ambos trabalhamos em turnos similares. Eu chego em casa por volta das 5 da tarde e ela chega por volta das 6 na maioria das vezes. As 2 primeiras noites na casa foram completamente normais. Era fim de semana, então passamos o dia todo desempacotando as coisas. Na segunda-feira, quando estávamos os 2 na cama, tendo apagado as luzes há cerca de 20 minutos, ouvimos uma música alta vindo do quintal. Nossos vizinhos mais próximos dos 2 lados estavam distantes o suficiente para que não pudéssemos ouvir nada. Definitivamente vinha do nosso quintal e não era música de festa ou algo do tipo. Era uma música antiga, muito antiga. As janelas estavam fechadas, então depois de trocarmos olhares horrorizados, abri minha janela do lado da cama e a música ficou mais clara. Era uma música que parecia dos anos 40 ou algo assim, tocando alto. Tinha um tom ligeiramente sinistro, mesmo que fosse uma música alegre, mas naquele momento, ouvir aquilo vindo do nosso quintal era simplesmente aterrorizante. Ainda estávamos aprendendo sobre a casa, mas pensamos que devia haver um interruptor de luz do quintal lá embaixo. Corri para baixo até a porta dos fundos, liguei os interruptores ao lado da porta e um deles acendeu as luzes do quintal. Não vi ninguém no quintal. Abri a porta e a música estava obviamente mais alta, mas ao caminhar pela grama percebi que não vinha do quintal, mas sim dos bosques. A música tocou até o final enquanto eu estava do lado de fora, parado lá, olhando para todos os lados. Quando a música terminou, houve silêncio novamente. Parecia que alguém estava fazendo uma brincadeira boba de boas-vindas. Voltei para minha esposa e disse a ela que provavelmente eram apenas algumas crianças tentando nos assustar por algum motivo. Ao ouvir isso, percebi o quão estúpido e estranho soava. Por que alguém faria isso? Na noite seguinte aconteceu de novo. Poucos minutos depois de apagarmos as luzes no quarto, a música do lado de fora começou a tocar novamente. Desta vez estava muito mais alta e a música tocando era aquela que todo mundo conhece, Tiptoe Through the Tulips. Megan e eu nos olhamos novamente, desta vez com genuína preocupação porque esperávamos que fosse apenas uma vez, mas estava acontecendo de novo. Olhei pela janela e desta vez pude ver algo na grama. Não era uma pessoa, mas definitivamente tinha algo lá fora. Disse a minha esposa que iria verificar. Ela disse que deveríamos chamar a polícia e eu disse que sim, faríamos isso se as coisas tomassem outro rumo. Saí com a ideia que todo homem tem. Tinha que mostrar quem mandava naquele lugar, quem era o dono daquelas terras. Quando estava no quintal, vi que o objeto na grama era menor do que eu pensava, e a música sinistra estava vindo dele. Chegando mais perto, vi que era um rádio antigo. Desliguei e olhei para cima para minha esposa que estava observando, e segurei o rádio, gritando que alguém o deixou ali para nos assustar com a música. O que ela fez em resposta não foi algo que eu esperava. Ela começou a gritar meu nome para eu correr para dentro. Perguntei por quê, e ela gritou de volta: "Tem pessoas atrás de você!" Esta declaração fez meu coração doer, e me virei para encarar o bosque. Vi 3 figuras em pé, separadas por cerca de 6 metros uma da outra, claramente de frente para mim. Elas não estavam correndo na minha direção, apenas estavam lá, paradas. Eu estava desarmado e corri de volta para dentro de casa, fechando a porta atrás de mim. Minha esposa estava no andar de cima, histérica, já chorando. Disse a ela que chamaria a polícia, e foi o que fiz. Enquanto estávamos assustados,
Ouvimos batidas em uma das portas ou janelas. Eu e minha esposa explicamos desesperadamente a situação para os 2 policiais que chegaram e mostrei a eles o rádio no chão. Perguntei se podiam levá-lo como evidência para impressões digitais e disse que só tinha tocado na parte de cima com a alça. Eles levaram o rádio. Também verificaram a frente do bosque com suas lanternas por alguns minutos, provavelmente como um impedimento para as pessoas no bosque pararem com seu comportamento, se ainda estivessem lá. Quando os policiais foram embora, honestamente voltamos a nos sentir vulneráveis e assustados. Mas graças a Deus, aquelas pessoas nunca mais voltaram. Isso foi há apenas algumas semanas e Deus nos livre se elas voltarem. Tentarei filmar isso. Dirigi mais de 800 quilômetros até a cabana do meu amigo John para um fim de semana de snowboard. Na época desta história, eu tinha uma caminhonete velha e tinha meu equipamento de snowboard na traseira dela. Estava a cerca de 45 minutos da cabana do meu amigo neste ponto. Já era tarde, por volta das 23 horas. Estava completamente escuro nessa estrada e estava chovendo muito. Não havia praticamente nenhum outro carro na estrada além de mim naquela hora. Eu tinha acabado de pegar minha caminhonete do mecânico algumas semanas atrás. Frequentemente tinha problemas com essa caminhonete, e aquela noite não foi exceção. Talvez no pior momento possível, na estrada mais silenciosa e escura, de repente meu motor começou a superaquecer completamente. Diminuí a velocidade e encostei no acostamento, e esperei esfriar. Depois, lentamente voltei para a estrada, mas mesmo em baixa velocidade o motor começou a superaquecer novamente. Tive que encostar e desligar a caminhonete. Fui até o capô para tentar achar o problema, mas não consegui na escuridão e na chuva. Tive que ligar para John. Nessa estrada, porém, minha operadora não tinha sinal. Não consegui chamar por ajuda e me senti ferrado. Entrei na caminhonete novamente para ligá-la e esperar pelo menos no calor do motor. Parecia não superaquecer enquanto estava parada. Tentei mais uma vez dirigir, mas a mesma coisa aconteceu. Tive que esperar uns 10 minutos antes de ver um carro passando. Estava com os alertas ligados, abri a porta e agitei os braços. O carro que passava parou. Era um Toyota pequeno. O cara abaixou o vidro e agradeci por ele parar e perguntei se podia usar o celular dele. Ele perguntou o que tinha acontecido. Disse a ele que minha caminhonete estava superaquecendo e não era possível dirigir. Então ele perguntou se eu estava sozinho. Pausa por um segundo e disse: sim. Ele pegou o celular e me entregou. Tinha sinal. Liguei para meu amigo John, ele atendeu e perguntei o que deveria fazer. Ele disse para ligar para a empresa de reboque específica na região e que ele viria me buscar. Passei minha localização exata para ele e ele disse que estava a caminho. Depois disso, liguei para a empresa de reboque que ele me indicou e pedi assistência. Durante as 2 chamadas, o cara no carro me observou o tempo todo. Tentei não olhar para ele, no entanto. Depois das ligações, devolvi o celular para o homem e agradeci. Ele disse que não tinha problema, e sem dizer mais nada, ele subiu o vidro e seguiu pela estrada para a escuridão à frente. Fiquei sozinho novamente. Voltei para minha caminhonete para me aquecer. Eu estava molhado e tremendo de frio. Desliguei os faróis por um segundo, só para ter uma ideia de como estava escuro lá fora. E quando digo que não conseguia ver nem um palmo à frente, não estou exagerando, era uma escuridão total. Fiquei na caminhonete esperando e esperando. Resolvi jogar no celular, até que ouvi um estrondo na janela do passageiro. Saí do meu corpo com o susto que levei. Não conseguia ver muito da pessoa, estava muito escuro lá fora, e os faróis não iluminavam muito os lados da caminhonete. Ouvi a voz de um homem começar a implorar por ajuda. Ele gritava para eu abrir a porta. Me disse que ia morrer de frio. Ouvi ele tentar abrir a porta sozinho, mas estava trancada. Aproximei a lanterna da janela, mas mal ajudava a ver quem estava do lado de fora. Tudo que vi foi alguém com um casaco preto muito grande com o capuz na cabeça. Gritei de volta perguntando o que estava acontecendo, e o homem do lado de fora respondeu dizendo que estava perdido e precisava sair da chuva. Não confiei nisso. Pensei no que perguntar para ele me provar que não era alguém que queria me prejudicar. Nisso,
Ele tentou agressivamente abrir a porta trancada, então começou a bater mais forte no vidro, ainda gritando por ajuda. No calor do momento, decidi seguir meu instinto e liguei a caminhonete. Ele percebeu isso e começou a bater mais forte no vidro para quebrá-lo. Direcionei a caminhonete para a estrada, acelerei apesar do dano que certamente estava causando ao motor superaquecido, mas pelo menos o homem ficou para trás. Mas então vi algo que não esperava, que fez meu coração errar a batida. Ao subir a colina, notei o reflexo de luzes traseiras na beira da estrada. Ao passar pelo carro estacionado, percebi que era o mesmo Toyota de antes, aquele que o homem dirigia. Diminuí a velocidade e baixei a janela para ver se o homem estava no carro, mas não vi nada. Parecia que o carro estava vazio. Significa que aquele homem que estava batendo na minha janela era ele, e ele estava tentando me enganar para abrir a porta, para fazer sabe-se lá o quê. Continuei dirigindo minha caminhonete, sabendo muito bem que estava estragando o motor, mas não me importei naquele momento. Parei alguns minutos depois quando vi faróis se aproximando do outro lado e tive vontade de comemorar de emoção quando percebi que era o caminhão de reboque. Pisquei minhas luzes e ele puxou para o lado. Quando o motorista saiu, contei a ele o que havia acontecido. Ele brincou que havia chegado na hora certa, depois perguntou se o cara tinha arma ou algo assim, mas eu disse que não conseguia ver. Ele respondeu: "Bem, então é melhor sairmos daqui rápido." Ele levou cerca de 15 minutos para acoplar a caminhonete e, nesse tempo, o Toyota nunca passou por nós. É possível que ele tenha voltado por onde veio exatamente por esse motivo. Usei o telefone do motorista do guincho para ligar novamente para John e dizer-lhe para nos encontrar na oficina. Para resumir o resto, John e eu ainda praticamos snowboard naquele fim de semana e a oficina arrumou meu veículo, trocando a bomba d'água. Depois de passar 28 anos morando com meus pais, comprar minha primeira casa, admito que foi um choque. Isso foi em julho de 2022. Minha casa fica a 30 minutos de carro da casa dos meus pais, então não estamos muito longe. Na casa deles, eu sempre era constantemente acordado à noite pelo meu pai subindo e descendo as escadas no meio da noite. Ele basicamente sofre de insônia e precisa constantemente de água ou ir ao banheiro durante a noite. Então ter meu próprio lugar finalmente significaria paz e sossego. A planta da minha nova casa é a seguinte: um porão pequeno e inacabado com lavanderia, primeiro andar com sala de estar, cozinha, banheiro e sala de jantar, e o segundo andar com 3 quartos e um banheiro. Um quarto eu uso como escritório, outro como uma pequena sala de exercícios. Nos primeiros dias, meu pai estava lá para me ajudar a trazer móveis e arrumar o lugar. A maior parte ainda seria comprada, então foram apenas pequenas decorações e coisas menores aqui e ali. Eu diria que uma semana depois de me mudar, eu praticamente terminei com os móveis e estava completamente em casa. Numa noite de domingo, percebi que teria dificuldade para dormir porque estava completamente acordado. Tomei melatonina e um comprimido para dormir, e em 1 hora estava dormindo como uma criança. Normalmente, quando tomo esses comprimidos, durmo a noite toda sem acordar. Mas nessa noite acordei. Um som fora do meu quarto me acordou. Eu estava tão atordoado e confuso, recém-acordado de um sonho intenso, então não estava pensando claramente. Os barulhos fora do meu quarto eram passos familiares subindo as escadas. Parecia meu pai, como de costume, me acordando com suas idas e vindas no meio da noite. Tentei ignorar o barulho. Estava tão atordoado que não me dei conta imediatamente de que esses passos não poderiam ser os do meu pai. Voltei à realidade e sentei na cama, ouvindo. Os passos pararam. Agora que estava completamente acordado, me perguntei se era uma alucinação auditiva, como se fosse algo gravado na minha memória. Nervosamente chamei: "Pai." Não sabia o que eu esperava disso, mas ninguém respondeu. Saí pelo corredor fora do meu quarto e acendi as luzes de cada quarto que passei. Cheguei à escada e olhei para baixo, vendo um homem alto de máscara no térreo, olhando para cima, para mim. Não parecia real, eu realmente estava olhando para um intruso na minha casa. Não vi armas com ele, mas não queria enfrentá-lo.
Gritei para ele sair da minha casa, definitivamente com um tremor na voz. Acredite se quiser, ele virou e saiu pela porta da frente. Corri escada abaixo para trancá-la. Quando fui ligar para meu pai, ouvi a porta dos fundos da minha casa bater. Havia uma segunda pessoa que eu não vi. Eu estava completamente apavorado. Meu pai atendeu, claro, porque ele nunca está dormindo, e perguntou por que eu estava ligando para ele e não para a maldita polícia. Ele disse para eu me apressar. Então liguei para a polícia, e a operadora me fez 1000 perguntas enquanto eu esperava. Fui interrogado pelos policiais que chegaram, me pediram uma descrição do ladrão, se eles roubaram algo, para que direção seguiram e em que veículo estavam. Infelizmente não pensei em observá-lo sair, então não pude responder para onde foram, e não pude dar uma descrição física além de que um deles era alto. Não parecia que eles haviam roubado alguma coisa. No entanto, eu não tinha nada de valor real exposto no primeiro andar. O método de entrada foi pela janela da cozinha. Ela era grande o suficiente para alguém passar. Experimentar uma invasão domiciliar é algo que você sempre ouve, mas nunca imagina que realmente acontecerá com você, muito menos logo após se mudar para sua primeira casa. Quando você perde a paz dentro da sua própria casa, você não a encontra em lugar nenhum. A todos que ouvem ou leem isso, tomem cuidado.